Diz assim, Romanos 3:10: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, somos muito gratos pelas muitas bênçãos que tem derramado em nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui junto com os demais irmãos, ó Pai, nossos irmãos, aqui em Itapecerica da Serra. Obrigado, Pai, por este momento, por estarmos juntos, por sabermos que andamos juntos no mesmo propósito, que é servir a Ti e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Abençoa sempre nosso bom porte, abençoa que possamos estar sempre pensando no processo de santificação, possamos, ó Pai, viver aquilo que pregamos, dando bom testemunho de Ti aos outros, ó Pai. Que através do nosso testemunho, das nossas ações, possam outros vir ao arrependimento e fé, ó Pai. É o que te pedimos, dando graças por tudo, em nome do Filho amado de Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Bom, então, aqui neste versículo, ele vai dizer que não existe um justo nenhum sequer. Bom, o que nós temos hoje, né? Se a gente olhar, principalmente no mundo, no cenário mais atual que a gente vê muito uma questão política envolvida em nosso país, e aí você olha, são dois lados. Um lado se diz mais próximo daquilo que a gente acredita, né, dos princípios cristãos, mas muitas dessas pessoas, irmãos, nós entendemos como pessoas apenas conservadoras, que elas têm a pauta de costumes para ela como uma bandeira, que ela acredita que aquilo é correto. Mas muitas vezes são pessoas que nunca conheceram a Cristo ainda. São pessoas que acham que estão um pouco mais limpas, né, do que outras. Se tivesse uma escala de salvação, né, tentando entrar um pouco na cabeça dessas pessoas, eu estou mais salvo do que o outro que está fazendo um monte de atrocidades, que está ensinando coisas erradas para as nossas crianças, enfim, né. Mas todo homem tem que saber que, como Cristo diz, se não se arrependerem, todos de igual modo perecerão, né? E aqui no versículo 10 de Romanos, que fala que não é um justo nenhum sequer. Uma outra passagem que é bem interessante, que Cristo é abordado pelos discípulos, e aí os discípulos vão dizer: olha, Senhor, Pilatos misturou os seus sacrifícios, né? Enfim, homens justos, fiéis, ou aqueles também sobre o qual caiu a coluna no templo, enfim, um acidente terrível na época, e todos sabiam. Eles falam: olha, são esses mais pecadores. Então, até a forma como as pessoas partem deste mundo, os homens associam: não, esse era mais pecador, né? Esse aí, para ter morrido dessa forma, era mais pecador do que eu. Artistas também nós temos, né? Tivemos recentemente, há alguns anos, uma artista que faleceu, ramo sertanejo, e aí a repórter fez uma entrevista com uma outra artista e falou: olha, mas, né, puxa, que coisa, né? E o que você faz, né? Não, eu oro, então é como se ela, por orar, está mais tranquila do que a outra que talvez não orasse, enfim. Então as pessoas querem se colocar num grau de uma possível salvação mais do que os outros, né? Mas o que a Bíblia diz é o contrário, né? Aqui ainda em Romanos, versículo 23 do capítulo 3, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo homem precisa entender que ele está longe de Deus através do seu pecado, está destituído da glória de Deus. Os homens são como um aparelho com defeito, né? Todo mundo aqui já teve um aparelho que leva no concerto, e aí de repente o seu aparelho ele está, sei lá, com uma coisa muito que você acha que é muito simples, né? E você espera que o conserto fique barato, né? Uma coisa simples, tá? E aí você vai lá na assistência, tem outro aparelho de alguém que ele nem liga, né? O aparelho daquela pessoa nem liga. Você fala: não, esse daí deve estar muito pior, né? E aí quando o técnico vai ver, não, aqui era só uma molinha, resolveu, trocou, tá tudo certo, né? O seu, que você achou que não era nada,
queimou a placa, e eles começam a colocar alguns nomes, enfim, vai ficar bem caro, né? Enfim. Então, assim é o homem, né? Todo homem tem o defeito, e esse defeito é o pecado, e não tem conserto, né, para a vida do homem, a não ser através de Cristo, a não ser através do sacrifício de Cristo na cruz e do plano da salvação. A vida de piedade de verdade é a vida que o cristão vive sem nenhum tipo de esforço. Não é um esforço, não é um lamento estarmos fazendo a vontade do nosso Deus. Mas, para isso, existe andar em novidade de vida, existe uma mudança de vida, que é a salvação de verdade. Bom, e aí qual é a nossa participação, já que, como eu disse, né, a salvação ela é gratuita, né? Deus oferece salvação ao homem, dá a oportunidade de forma gratuita, já que não é pelas obras. Então, qual de fato é a participação do homem nisso tudo? A participação é aceitar esse presente, que é o presente pago por Cristo, a vida eterna, através do arrependimento e da fé. Ainda em Romanos, a gente vai ficar bastante aqui em Romanos 10, versículos 9 e 10, que diz assim, Romanos 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, o que nós temos é o arrependimento e a fé envolvidos na salvação. Bom, o arrependimento, vamos falar sobre ele primeiro. Então, a primeira coisa que devemos fazer é confessarmos ao Senhor. Isso se refere de fato ao arrependimento. Para a gente se arrepender, a gente tem que entender que fez algo de errado. Se você chegar numa criança que fez uma arte qualquer, e ela nem achar que ela fez aquilo, ela vai falar, não, mas eu não fiz nada, né? Não, você falou que eu esbarrei em alguém, mas eu nem percebi, estava lá correndo, brincando. Lá na nossa igreja é bem comum, né? Depois do culto as crianças correm pelo corredor, esbarram nas pessoas, enfim. E elas fazem isso quase que nem percebem mesmo, de tão intertidas que elas estão. E aí, se chegar para uma delas e perguntar, pode ser que elas falem, não, mas eu nem percebi que eu esbarrei em alguém, enfim. E assim é com o homem. Enquanto o homem não entende seu estado de pecador, de perdido, ele não vai vir ao arrependimento, porque ele vai achar que ele não tem que se arrepender de nada. Às vezes a gente já entregamos folhetos lá na região, e aí a gente acaba se deparando tem em alguns lugares, algumas praças, né, pessoas dependentes químicos, enfim, alcoólatras, enfim. E muitos deles acham que está tudo bem, né? Ah, não, mas assim, eu sou assim mesmo, eu não tenho jeito para mim, enfim. E mesmo assim entrego o folhetinho, entrego, não, vai lá, na hora que você é melhor, né, sóbrio, vá lá nos visitar, vá ouvir da palavra de Deus, né? É tempo ainda, mesmo nessa condição. Não acho que o mundo acabou porque você está vivendo dessa forma, e continuamos associando o Evangelho, que é o nosso papel, né? Bom, e o arrependimento sincero é pedir perdão a Deus e entregar sua vida a Ele, reconhecer o estado de rebeldia, fazendo as obras da carne, enfim, pedindo perdão e colocando a vida em submissão a Deus. Isso é o arrependimento sincero. Primeiro, a gente vai ver um exemplo de remorso, que, como a gente sabe, remorso não é arrependimento. Remorso é diferente de arrependimento. O remorso eu vou fazer o que eu quero, se eu for pego, aí eu, entre aspas, me arrependo. Mas não é assim. Isso é apenas um sentimento ruim que dá de ter sido pego, né, numa má obra. A gente vai lá em 1 Samuel agora, 1 Samuel 15, versículos 18 a 30, que aqui tem uma história sobre Saul, né, e Samuel, e a gente vai pegar um pouquinho do exemplo de Saul, que não foi um exemplo de arrependimento sincero, mas de um remorso.
né, Samuel 15, acho que os irmãos encontraram. É um texto longo, a gente vai ler, depois eu comento, né? Diz assim: enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Então aqui Samuel falando para Saul: por que, pois, não destes ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, e rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor, e as tuas palavras, porque temi ao povo, e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado, e volta comigo, para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para ir, ele lhe rasgou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Disse ele então: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Bom, então qual que é o resumo da história aqui? Deus havia mandado Saul para destruir totalmente os amalequitas, tanto as pessoas quanto os animais, né? Mas Saul, ele foi astuto aqui. Por razão política, ele poupou o rei, que era o seu adversário, e o melhor do rebanho, desobedecendo a Deus. Quando confrontado, ele não demonstra nenhum tipo de arrependimento. Ele vira para Samuel e fala: olha, eu tinha um plano melhor do que o de Deus, né? Ele não teria coragem de dizer isso na cara de Samuel, mas é como se ele dissesse: não, meu plano é melhor. Eu guardo o rei com vida, e aí eu tenho um trunfo, eu guardo o melhor dos animais, e aí eu ofereço a Deus em sacrifício, né? E aí Samuel vai dizer para ele: olha, do Senhor é a terra e sua plenitude, como a gente tem lá esse versículo em Salmos 24:1, né, que diz: o Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus não precisa de nada, né? E aqui nós vemos Saul, ele sendo cada vez mais apertado. Ele, no começo, logo no versículo 21, ele vai falar: mas o povo tomou do despojo. Então, ou seja, não, a culpa é do outro, eu não sou o culpado. Ele era o soberano, ele era o rei, né? Ele era o líder da nação. Então, quem está na liderança sempre tem que saber uma frase que é verdadeira, né? A culpa sempre é sua, né? Sempre de quem está na liderança. Os outros podem ter errado de alguma forma e você vai ter que ir lá corrigir, exortar, enfim, e tomar alguma providência. Mas para quem está de fora, a culpa é sempre do líder. Não tem essa desculpa, não tem como fugir disso, né? E isso é fato. E aqui, no versículo 23, ele vai citar, né, que porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Por que ele faz essa comparação? Porque rebelião aqui era rejeitar a ordem divina. Talvez Saul pensasse: não, mas eu não me rebelei, eu não juntei pessoas para maldizer o nome do Senhor,
eu não fiz, sei lá, de alguma forma, algum tipo de sacrilégio, enfim e tal. E muitos podem pensar assim, não, rebelião é só quando eu faço uma coisa muito espalhafatosa, enfim, mas não. O fato de você desobedecer uma ordem direta de Deus é uma rebelião. O fato de o homem não aceitar a Cristo como seu Salvador é uma rebelião. Está vivendo em rebelião, continua no pecado. E aí ele compara aqui a feitiçaria, né? Por que feitiçaria? Porque feitiçaria, ele busca o poder fora de Deus, ou seja, eu estou procurando o meu próprio intento, estou procurando satisfazer aquilo que eu acredito, ou seja, eu entendo que de certa forma consigo ter mais poder do que Deus, né? Então, de certa forma era isso que Saul estava dizendo quando ele decidiu agir daquela maneira. E aí também ele usa a palavra obstinação, né? Que ele vai falar, a obstinação é como iniquidade e idolatria. Obstinação é você insistir na sua própria vontade acima da vontade de Deus. Então, quando eu sei qual é o correto, isso mesmo o cristão, temos as ordens da parte de Deus que estão muito claras na palavra, na Bíblia. Nós somos exortados domingo após domingo, ouvimos as pregações, e mesmo assim eu decido fazer tudo ao contrário. Eu não cuido da minha família como eu devo, né, sendo um bom pai, como um bom líder espiritual, eu deixo de fazer meu papel. Então isso é uma obstinação. Eu acho que fazer a minha própria vontade é melhor do que fazer a vontade de Deus. A idolatria, ele também cita. O que é idolatria? Colocar algo no lugar de Deus. Eu posso idolatrar um hobby. Eu posso ter um hobby qualquer. Eu posso, por exemplo, decidir que aos domingos de manhã é melhor eu andar de bicicleta, porque alguns amigos vão. Eu tenho amigos no trabalho que eles fazem isso. Aos domingos de manhã eles vão andar de bicicleta, enfim, andam um bom trecho assim. Ótimo, fazer um esporte é muito bom, mas tem seu lugar, né? Não vai ocupar o lugar das coisas de Deus. Eu posso cuidar do meu corpo de forma excessiva também, de modo que eu fico tão cansado que eu também não tenho ânimo de ir num culto de quarta-feira à noite, por exemplo. Então, a idolatria, muitos vão achar, mas eu não tenho um santo em casa, eu não tenho, né, uma imagem e tal. Idolatria não é só isso, irmãos. Idolatria, ela está muito ligada à nossa mente e àquilo que a gente acha que é melhor do que Deus, né? Então, sempre que qualquer coisa na nossa vida tomar o lugar de Deus, é uma idolatria. E foi isso que Saul fez, né, de verdade aqui nessa situação. Na verdade, Saul queria agradar a si mesmo. Ele queria saber como que ele poderia manter o reino, manter os anciãos, enfim, todos ao seu redor, todos servindo a ele, sem qualquer tipo de revolta, sem perder as pessoas, que não é diferente do que nós temos hoje, né? Então, como eu citei no começo, muitas vezes pessoas ligadas a um aspecto político que eventualmente concorde com algumas coisas do que a gente entende como sendo corretas, não necessariamente são cristãs, não necessariamente conheceram a Cristo, se arrependeram, entregaram suas vidas a Cristo. E o que vai acontecer? Ela vai mudar de direção ao bel prazer. Uma coisa que ela não concordava, porque politicamente é bom, ela muda de opinião. Ela já concorda, porque aí é mais positivo ela concordar, enfim, fazer algumas alianças. E é isso que Saul fazia em sua época, e é isso que acontece hoje também. Ok? Bom, então falamos de um exemplo de remorso apenas, sem qualquer tipo de arrependimento. E nós sabemos o que aconteceu de fato com Saul, perdeu o reino, enfim, né, foi morto, e aí passou a Davi. Agora vamos falar de um exemplo de arrependimento sincero. A gente vai lá agora para Lucas 19, a gente vai ver um pouquinho a história de Zaqueu. Lucas 19, dos versículos 1 a 9. Diz assim: E tendo Jesus entrado,
em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, nós percebem aqui a diferença, né? Zaqueu em nenhum momento ele vai dar alguma desculpa, de repente dissimular, falar, não, eu só queria saber o que estava acontecendo, né? Temos muitos curiosos hoje, o trânsito começa a parar e vê que tem alguma coisa, todo mundo começa a olhar, e o trânsito acaba sendo nem portanto pelo acidente, mas mais porque todo mundo quer olhar o que está acontecendo. Zaqueu ele poderia aqui ter dado um de curioso, então dissimulado, olha, não sei o que o senhor quer comigo, né? Mas Zaqueu, nós entendemos que ele, em algum momento ele percebeu que ele estava doente, que ele precisava do médico, e ali estava de frente com ele o médico dos médicos, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele entendeu também que ele não tinha que dar nada para Cristo, que ele fala, olha, eu entendi o meu problema está no meu coração, está na cobiça, que nem a gente tem em Mateus 6,21, que diz, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E Zaqueu, ele entendia que o problema dele era a cobiça. O tesouro, as riquezas, né, na verdade, as riquezas estavam no coração dele. E ele sabia que era exatamente esse o seu problema, né? Ele colocava a sua esperança nas riquezas. E ele vai exatamente no problema. Quando uma pessoa se arrepende e ela sabe o que ela precisa mudar na vida dela, ela vai diretamente na raiz. Ela não fica dando desculpas ou não fica dando rodeios. Então ele fala, olha, para quem eu fraudei, né, eu vou restituir quadruplicado. Então, ele não fala para Cristo, olha, Senhor, sou um homem de posses, eu tenho bastante condições, eu vou te dar dinheiro. Ainda que Cristo tivesse o trabalho missionário, viajava por várias cidades, né, como ele mesmo diz, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas Zaqueu ele não vai oferecer para Cristo alguma coisa, né? Ele vai dizer o que ele, de fato ele precisa fazer para demonstrar arrependimento. E ele vai na raiz. Para quem eu fiz o mal, eu vou restituir quadruplicado. Então aqui nós vemos um exemplo claro do arrependimento de Zaqueu e da conversão de Zaqueu naquele momento. Vamos ler em mais um trecho, Mateus 25, de 34 a 40. Mateus 25, 34 a 40, ele complementa esse raciocínio, que diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também, até o 40. Então, irmãos, esse trecho, ele vai ilustrar o que de fato é um arrependimento verdadeiro
o que de fato são boas obras que não contribuem para a salvação, mas fazem parte de um salvo, fazem parte de alguém que já entregou sua vida a Cristo e aí faz de todo bom grado. Tanto que aqui na parábola eles até questionam, puxa, mas quando te vimos assim? Ele fala de uma forma figurada, como se fosse para ele mesmo o benefício, né? Mas ele fala, não, vocês fazem isso no dia a dia de vocês. Esse é o processo de santificação, isso é de fato piedade, né? Na qual o cristão deve viver. Ou seja, fazendo boas obras, fazendo coisas que agradam a Deus, dedicando sua vida ao Evangelho, espalhar a boa semente, a cuidar dos irmãos. Nós até cantamos um hino assim, que diz que cuidar ali uns dos outros, né, com amor. É esse zelo que a palavra de Deus nos ensina. E aí, por último, para falar da fé, né? Então, a gente falou do arrependimento e a gente vai falar um pouco sobre a fé, né? Jesus morreu pelos nossos pecados, como a gente discorreu aqui bastante por isso, e essa obra ela foi terminada, não existe nada, não tem nada para concluir. Toda vez que os homens colocam qualquer tipo de obra junto com a salvação, os próprios judaizantes faziam isso. Você, tá bom, você aceita Cristo, mas você tem que guardar a lei, né? Isso eles faziam já. Hoje não é diferente. Os homens também ensinam, não, mas você tem que, você, tá bom, crê em Cristo, mas você tem que guardar o sábado. Você crê em Cristo, mas você tem que acreditar também nos escritos de uma determinada pessoa, enfim, porque isso contribui de alguma forma, assim. Então, tudo isso, irmãos, é uma heresia sendo colocada, tentando colocar algo a mais na salvação, na obra redentora de Cristo, né? Nós sabemos que ela está completa. Uma vez salvos, salvos para sempre. Vamos ler Romanos 10, versículo 9. A parte B, né, que a gente leu a parte A. Romanos 10, 9. Parte B diz: E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a primeira parte vai falar se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, né? E aqui depois, em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse versículo vai mostrar uma receita infalível da parte de Deus. Então, se nos arrependermos, confessando que somos pecadores e cremos na ressurreição de Cristo, Deus promete sermos salvos. Essa é uma promessa maravilhosa, ela não deixa dúvidas, não coloca condições. Não é como aqueles exemplos que eu trouxe de promoções fajutas, né? Você compra uma coisa e você ganha outra, enfim. Nada disso. Nós sabemos que Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele pagou o preço que era devido, o justo pelos injustos, e aí por esse motivo nós podemos assim herdar a vida eterna. Bom, e aí caminhando aqui para o final, a gente vai ler Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, 13, voltando lá. Deixa eu ver só se eu não anotei errado, irmãos. Aqui, anotei certo. Aqui, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a salvação ela é uma grande bênção, ela tem um caráter universal, todos podem ser salvos, todos são chamados para a salvação. É Deus quem nos dá essa garantia, Ele não faz distinção alguma de pessoas. E aí, por último, o último versículo que eu gostaria de ler com os irmãos está lá em Atos 17, de 32 a 34. E aí esse último trecho para a gente realmente encerrar, que é Paulo em Atenas, né? E ele vai falar, e ele no começo do trecho aqui no versículo 17, os irmãos podem ler depois,
ele vai discorrer sobre salvação em Jesus Cristo, enfim, sobre os deuses que eles adoraram, que eram verdadeiros idólatras, né? E diz assim, versículo 32, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Então, esse é o efeito do Evangelho. Alguns vão zombar, alguns vão ridicularizar o Evangelho, alguns acham que estamos aqui perdendo tempo, que poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa das nossas vidas. Alguns vão ficar mais neutros, como esses, outro dia a gente ouve mais sobre isso, por agora deixa assim, né? Já encontrei pessoas assim, olha, não, por agora deixa. Eu perguntei, tem alguma dúvida sobre o Evangelho? Não, por agora deixa. Eu vou pensar melhor sobre isso depois, enfim, quando eu tiver mais tempo, né? Enfim. Então, alguns querem para seguir a Cristo quando tiverem mais idade. Não, agora eu tenho muitos afazeres, eu trabalho muito, né? Enfim. Então, que não seja esse o seu caso, se você não tem a Cristo ainda como Salvador, não perca mais nenhum minuto. Faça como Dionísio, né, que a gente leu aqui, Dionísio, que era uma pessoa muito importante, ele era areopagita, ou seja, era um dos principais daquele tribunal. Areópago seria um tipo de um tribunal, né? Então ele era uma pessoa bastante importante, né, que era o principal tribunal que a gente tinha ali em Atenas, né? Então, pessoas importantes vão aceitar a Cristo, eu creio assim. Pessoas mais comuns vão aceitar a Cristo também creio assim. Então, o Evangelho está sendo colocado para todos. Então, quem não tem a Cristo, aquele que não recebeu a Cristo ainda como Salvador, que possa ser essa noite de salvação. Amém, irmãos? Deus abençoe, pastor.